Olha só, pessoal, mais um recorte da pesquisa Itatiaia Doxa. Dessa vez, a pesquisa aponta, na opinião dos belo-horizontinos, quais são os principais problemas da cidade. Vamos lá, para quem tá no YouTube, tá acompanhando uma arte aí com toda a porcentagem de cada problema. Mas eu vou falar para você que tá no rádio. Olha só, saúde nas unidades da prefeitura, ou seja, UPAs e postos de saúde, esses dois são apontados como os principais problemas da cidade por 30% dos eleitores, ou seja, saúde, 30%. Depois aparece o tema das pessoas em situação de rua, com 19%. Em terceiro lugar, vem violência e segurança pública, são apontados por 15% dos eleitores consultados. A pesquisa Itatiaia Doxa, divulgada hoje, ainda mostra educação, transporte coletivo e trânsito como preocupação também dos eleitores, mas com a porcentagem um pouco menor. Inclusive, Eduardo Costa, é isso que me chama a atenção. A gente olha para os dados e vê que transporte coletivo tem 10% de pessoas apontando que é um problema. Trânsito, apenas 5%. E a saúde está lá em cima com 30%. Eu imaginei que trânsito e transporte estaria um pouquinho mais perto de saúde. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, primeiro que eu não brigo com pesquisa. Segundo que eu conheço pouco a Doxa. Mas se a Itatiaia fez parceria com ela tem credibilidade. Agora, depois dessa pesquisa, ela me ganhou. Ô Júnior, essa pesquisa reflete demais o que eu estou sentindo nessa cidade. Vamos começar do terceiro para o primeiro lugar. Terceiro lugar, que é segurança pública. Ô Júnior, eu não tenho coragem de andar na Savassi nem no centro de Belo Horizonte depois de 6 horas da tarde. Verdade. Dada a quantidade de pessoas esquisitas, com comportamentos esquisitos, que do nada parte para cima de você com um cachorro ou com um pedaço de pau na mão. Segurança pública. 2, segundo lugar, Júnior, ninguém aguenta mais a situação dos moradores em situação de rua. Primeiro, pelo fato da compaixão, porque é duro você ver a pessoa vivendo daquele jeito, ali no meio de fezes, esgoto, ratos, e ignorada por nós todos. E segundo, pelo transtorno que isso causa na vida da cidade, uma cidade suja, uma cidade mal cuidada, com áreas de fim de mundo, sabe, aquelas terras que eles chamam de vivos mortos. E o primeiro lugar? Júnior, mas como é que essa pesquisa acerta na busca? Porque o transporte coletivo é um Deus nos acuda, a mobilidade, o trânsito, tudo é ruim. Mas a saúde é um desespero, amigo. E o que me impressiona é que a prefeitura tem um convênio, uma parceria público-privada, salvo engano, vem da época do Márcio Lacerda, para construção de unidades de saúde, centro de saúde. É cada prédio bonito. Bonito. Tem uma aqui em cima, aqui no Ventosa, que eu passo perto dele todo dia. Meu Deus, é um prédio bacana. O que me impressiona é o convênio, por exemplo, do Hospital Municipal Célio de Castro, Metropolitano do Barreiro. O hospital é bom, mas o que já me disseram é que ele gasta uma baba de dinheiro em relação aos outros. Aí eu vou lá, meu caro Travassos, no orçamento aprovado pela Câmara para a Prefeitura nesse ano, previsão de gasto na saúde, 6,3 bilhões de reais, 32% das despesas da Prefeitura. Ora, em vez desses candidatos ficar chovendo no molhado, falando vamos fazer um estudo urgente aí, gente, de como é que esse dinheiro está sendo gasto, de quanto estão custando as parcerias público-privadas para a prefeitura, de quanto está indo para o privado e quanto está indo para o público. E por que não se discute seriamente na Câmara uma forma mais rápida e isso implica enfrentar sindicato de servidor, de contratação de médico, enfermeiro. Porque se você quiser, Travassos, contratar um médico da prefeitura, você abre um concurso. 2 anos depois ele fica pronto. Aí você chama o médico. Ele tem 90 dias para dizer que sim ou que não. Aí ele assume no dia e fala assim, não quero mais não. Aí você vai começar o processo com outro médico. E não anda. E ninguém tem coragem de enfrentar. Então, Júnior, eu dei essa volta toda para falar o seguinte: dinheiro não falta. A palavra é gestão.
Só para deixar claro, eu também não gosto de brigar com pesquisa não, tá? Eu gosto demais das pesquisas, é só uma percepção minha no sentido do trânsito, transporte eu não falei coletivo. Que você briga, não. Não, eu tô falando que você falou que não gosta de brigar com pesquisa, eu falei também não gosto, não brigo mesmo. A minha percepção é só que o transporte, o trânsito tá muito complicado, eu achava que isso estaria, na percepção do morador de Belo Horizonte, um pouquinho acima. Eu falei isso, sabe por quê? Porque eu fiz essa abertura para dizer que qualquer que fosse o resultado dela, eu já estaria concordando, eu não brigo. Mas essa me impressionou. A sua percepção bate com a pesquisa. Mas não tenha dúvida. Ô Rita Mundim, vamos lá então. Saúde, depois morador, situação de rua, depois violência e segurança, depois educação, transporte coletivo e trânsito são os principais temas aí que os belo-horizontinos colocam como principais problemas, né? Vamos dizer assim. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Assim como o Eduardo disse, eu não vou brigar aí com a pesquisa, mas me surpreendeu porque eu achei que a mobilidade fosse ficar um degrau acima ou empatada aí com os moradores de rua, segurança. Mas se a gente somar, olha como é que a coisa é séria. Se a gente somar o item da segurança com as pessoas em situação de rua, porque essa falta de dono da cidade, é como se a cidade não tivesse dono e como se o gestor, o executivo, né, o prefeito não olhasse para os seus, porque as pessoas em situação de rua, elas nos remetem a esse pensamento. É como se a cidade estivesse largada, sem dono, porque parte daqueles que estão ali estão abandonados. Esse abandono, como o Eduardo disse, esses zumbis, eu tive que registrar um BO outro dia e vi que a delegacia era ali às margens perto ali da zona hospitalar, da região hospitalar. E o estacionamento era do lado oposto da delegacia. Para atravessar de um lado para o outro, debaixo do viaduto, sinceramente, eu respirei fundo, eu rezei e pedi a Deus que me ajudasse a conseguir atravessar aquelas pessoas debaixo do viaduto por essa incapacidade do ser humano em não mais cuidar de grande parte da população e pelo medo. Porque as pessoas, quando elas estão largadas, elas, como o Eduardo falou, parecem zumbis. Aí você tem medo. Mas são duas situações. A primeira é a do abandono, a segunda é do medo. Então, se a gente juntar as pessoas em situação de rua com a segurança, esse item vai para o primeiro lugar, porque eu acho que eles estão misturados. Então, esse abandono, tudo que é abandonado, a gente tem medo. E sobre a questão da saúde, a esposa do meu pai, ela se formou em enfermagem recentemente e ela fez estágio em várias UPAs, né, unidades de saúde, em Belo Horizonte, em vários lugares, inclusive no Hospital Célio de Castro. E aí o Eduardo falou exatamente o ponto. Não falta dinheiro, nunca faltou dinheiro para a educação e para a saúde. Falta gestão. Falta vontade de sair da zona de conforto e enxergar como que está a situação. Mas quando existe, né, essa acomodação, porque existem nomeações políticas, existem vontades políticas de fazer isso ou aquilo, a gestão vai desaparecendo. Então, os processos, eles têm que ser revistos periodicamente. Eu nunca vi nenhum desses candidatos falar em fazer revisão de processos. Vamos rever os processos que estão sendo implementados na condução da saúde. O enfermeiro, ele pode fazer várias coisas que eles ficam esperando o médico. Então, o enfermeiro, ele pode fazer certos tipos de exames, ele pode prescrever certos tipos de medicamentos. Então, o enfermeiro, ele também é mal utilizado e ficam falando só em médico. É preciso fazer uma revisão, uma reforma nos processos da saúde, talvez até nos processos da educação, mas para isso é necessário sair da zona de conforto e mexer com interesses, porque o dinheiro que está sendo aplicado hoje está sendo mal aplicado. Então, se ele está sendo mal aplicado, ele tem que ser reaplicado de uma outra forma. E aí tem que mexer na caixa das abelhinhas ali, tem que mexer na caixa do marimbondo.
E é isso que tem que ser feito. Coragem política para rever processos. O William Travassos, mais um recorte da pesquisa Itatiaia Docs, apontando aí os principais problemas de Belo Horizonte na visão dos moradores, dos eleitores. Bom dia para você. Muito bom dia, bancada, bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. A Itatiaia tem um DNA muito combativo, né? A gente está sempre aqui abordando os problemas da cidade, dando voz à população, e dentro do Itatiaia Agora, que é o programa que eu apresento aqui 1h da tarde, a gente resolveu colocar uma pergunta, né, em todos os temas, que é o como resolver, para tentar encontrar a solução para esses problemas que nós estamos vivendo. O tema saúde, quando a gente se depara com ele, você se depara com um grande centro que recebe pacientes dos municípios no entorno. Então existe uma sobrecarga, uma procura, ou seja, é difícil falar nesse período porque a gente está no período eleitoral. Então a gente tem que tomar cuidado para falar sobre as obras, sobre os investimentos que foram feitos, né? Trazer os nomes das pessoas envolvidas nisso, porque você vê sim, Belo Horizonte, e eu tenho rodado bastante, ela tem uma estrutura. Precisa melhorar. Muito foi feito. Agora, eu não posso, por exemplo, no caso da saúde, atribuir todo o problema ou essa sensação que as pessoas têm, né, da falta de qualidade somente na administração pública de Belo Horizonte. Eu preciso atribuir isso aos outros municípios e as dificuldades sobre segurança pública. A minha visão mudou um pouco depois que eu fui no COP, no Centro de Operações, e eu vi uma cidade monitorada. Existe uma diferença entre a sensação, ou melhor, entre a situação real e a sensação de insegurança. Você está numa rua arborizada, onde a iluminação é fraca, a sua sensação é maior. Situação de morador de rua, isso é uma coisa que os grandes centros enfrentam, e isso começou na pandemia. E não é fácil, porque você se depara com um problema na justiça. Então, assim, é o como resolver, mas acho a pesquisa importante para dar um direcionamento para aqueles que administram e entenderem como a população está percebendo isso, mas o mais importante é encontrar as causas desses problemas, que às vezes não estão relacionados na administração pública de Belo Horizonte. Isso pode estar relacionado a outros problemas, a outros fatores, não só na gestão do município, como também na gestão do estado. Ô Marcelo da Fonseca, bom dia para você, pra gente arrematar aí essa pesquisa, inclusive, que já tá lá no itatiaia.com.br, se você quiser ler, ela tá toda destrinchada lá, inclusive. Bom dia. Bom dia, Júnior, amigos do Conversa, bom dia a todos mundo. Eu vou ser rápido, eu quero falar muito do Xandão e da briga Xandão e Twitter. Mas sobre a pesquisa, é curioso, né? A gente pode interpretar de algumas formas. Olha, curioso, transporte coletivo e trânsito, se você somar os dois, 10 e mais 5, mobilidade, né, que pode agrupar, muitas pesquisas juntam os temas, sobe lá para o terceiro. E são os 3 pontos que mais são falados, né, que é morador de rua, questão da violência, saúde e a mobilidade. Então, por exemplo, saúde, poderia desmembrar com falta de médico, problema no centro de saúde, só que manteve tudo num só. Mobilidade está ali, né, um problema muito grave, que os candidatos também falam muito, só que foi desmembrado o transporte público